Abra ela no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5, amém? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim, amém, que você encontrou. Bem-aventurados os mansos, em algumas traduções está os humildes, porque herdarão a terra. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado e bendito, digno de toda honra, de toda glória, nós te louvamos e te bendizemos, Deus, porque Tu és misericordioso e justo, e a Tua benignidade dura para todo sempre. Perdoa, Deus, os nossos erros, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Ensina-nos, Deus, a Tua vontade nesta noite, Deus, e põe a Tua palavra dentro do nosso coração, para que possamos ser fiéis, Deus amado, ao Senhor. Tenha misericórdia dos nossos sentimentos e visita cada um de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer e na necessidade de cada um, para que o Teu nome nesta noite seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Desculpa, irmãos, eu falei o versículo errado, tá? É o 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós temos, às vezes, nós nos enganamos a respeito de humildade, amém? Mas você pode conhecer muitas pessoas, e pode ver muitas pessoas, e pessoas simples. E a gente não pode confundir humildade com simplicidade, nem achar que pessoas simples são pessoas humildes, amém? Tem muito o chamado pobre soberbo, que você deve conhecer, que é aquele pobre que é soberbo. E tem muito rico que não é tão soberbo assim. Mas as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, a tradução seria felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, todas as vezes que você lê bem-aventurado, você vai ver felizes. Felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o mundo ele tende a compreender humildade de uma maneira errada. Porque o mundo acha que humilde é aquela pessoa que tem condições, ou aquela pessoa que respeita todo mundo, ou aquela pessoa que aperta a mão de quem quer que seja. Quando nós estamos no mundo, nós vemos as pessoas dizer, olha, eu vou votar naquele político, porque ele é humilde. Quando ele passa, ele aperta a mão de todo mundo. Quando ele passa, ele visita a favela, ele vai num lugar ruim. Então você olha e diz, aquele político é humilde. Ou então você olha aquela pessoa que chega no trabalho e ela aperta a mão de todo mundo, e é legal com todo mundo, e você diz, essa pessoa é humilde. Mas a humildade no padrão de Deus, ela não é a humildade que o mundo nos ensina. Amém? A humildade no padrão de Deus é uma humildade que está vinculada a Deus. Ninguém que não conhece a Deus não pode ser humilde. Uma pessoa que não conhece a Deus não pode ser humilde. Quem foi o homem mais humilde que andou sobre a terra? Jesus. Porque ele disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ninguém conhecia mais o Pai do que Jesus. Então, quanto mais ele conhecia o Pai, mais humilde ele era. E como ele conhecia o Pai completamente, então Jesus era totalmente humildade. Em Jesus não havia resquício de orgulho. Porque a humildade, irmãos, ela é o contrário do que? Orgulho. O diabo é humilde? Não. Todas as pessoas que são orgulhosas não podem ser humildes, porque a humildade ela vai na contramão do orgulho. Ou você é uma pessoa orgulhosa, ou você é uma pessoa humilde. Então nós podemos ter pessoas que são orgulhosas e que parecem até serem humildes, mas elas não são humildes.
Jesus ele sempre levava as pessoas a que elas conhecessem a Deus, porque esse versículo ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Ou seja, aqueles que conhecerem a verdadeira humildade, ninguém pode remover o reino de Deus deles. O único ser que não pode ser humilde, que não pode ter humildade, é Deus. Deus não pode ser humilde. Você fala, mas eu pensava que Deus era humilde. Porque a humildade, irmãos, ela está relacionada a conhecer a sua inferioridade. A humildade está relacionada a conhecer você como pessoa inferior, a conhecer as suas debilidades e as suas necessidades. As pessoas mais humildes da igreja são aquelas que reconhecem a sua necessidade, a sua debilidade, as suas fraquezas. As pessoas mais soberbas são aquelas que menos reconhecem. Elas entram da igreja, acham que são espirituais, e então não reconhecem que são frágeis. Levantam a cabeça, andam por aí, não dão a paz do Senhor para ninguém, ou escolhem pessoas para dar a paz do Senhor. E elas não reconhecem a inferioridade delas. Deus não pode ser humilde, por quê? Porque em Deus não há inferioridade. Deus não pode ser humilde porque Deus não precisa reconhecer as suas debilidades. Agora, um homem, para ser humilde, ele tem que conhecer a Deus. Então, antes de você chamar uma pessoa de humilde, você vai precisar primeiro perguntar a ela se ela conhece a Deus. Porque se ela não conhecer a Deus, ela não pode carregar a humildade que Deus requer, que é a humildade que Cristo disse. Por quê? Porque ela não é uma pessoa humilde. Porque humilde, e só pode ser mais e mais humilde, aquele que cada vez conhece mais e mais a Deus. Porque quanto mais e mais eu conheço a grandeza de Deus, e mais eu me aproximo da sua presença, e mais eu vou vendo o tamanho de Deus, menor eu vou ficando. Quanto mais eu me aproximo da graça, da glória, da misericórdia, do perdão, do amor, eu vou entender. Quanto mais eu perdoo, mais eu vejo que eu sou inferior a Jesus. Porque quanto mais eu perdoo, mais eu sinto a necessidade de perdoar mais ainda. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me exponho à presença de Deus. É por isso que Jesus não tinha resquícios de orgulho. Porque Jesus conhecia o Pai por completo. Em Jesus não poderia haver orgulho. Porque Jesus sabia quem era Deus. E sabendo quem é Deus, Jesus então se sujeitava ao Pai. Ou seja, Jesus não podia ser orgulhoso porque conhecia Deus. E o que mantém o orgulho nas nossas vidas é justamente o fato de não conhecermos ao Senhor. Então, às vezes nós passamos na empresa e falamos: olha, o presidente da empresa é humilde. Olha, o presidente da empresa, ele passa, ele aperta a mão do fulano. Mas se o presidente da tua empresa não conhecer a misericórdia e a graça de Deus, não há humildade nele. Se o presidente da tua empresa não souber quem é Deus, se diante do presidente da tua empresa não dobrar os joelhos diante daquele que pode todas as coisas, nele não há humildade. Por que não há humildade? Porque se ele diz que é humilde, então isso significa que ele vai servir quem ele acha que é superior a ele. E se ele acha que Deus é superior a ele, então ele vai servir a Deus. É por isso que no mundo não pode haver humildade. O mundo não pode ser humilde. O mundo não pode ter humildade porque não conhece o Pai. Para ser humilde eu preciso ter conhecimento de quem Deus é, porque só assim a minha humildade vai ser válida. Só assim a minha humildade vai ser melhor. Porque muitas pessoas não são humildes. E porque não é praticada a humildade do quebrantamento de coração dentro da igreja. Porque elas estão fazendo comparações com o irmão. Ela diz: eu não vou honrar aquele irmão. Ele é todo... Eu não vou apertar a mão dele, ele passa por mim, nem me fala. Então, quando você pega um referencial para a sua humildade, baseado em um ser humano, a sua humildade vai ser podre, vai ser um lixo, não vai prestar. Porque não passa de uma humildade comum, de uma pessoa que reconhece a outra pelo status dela e abaixa a cabeça. Você vê como o artista fica muito revoltado, alguns, quando ele passa por você, e aí... De repente ele chega para você: você não sabe quem eu sou? Eu falo: eu não sei quem você é, não. Imagina Tony Ramos passando pelo seu lado, você diz assim: Tony Ramos, 300 anos de televisão, senta no lado do ônibus, você olha para a cara dele, vira e continua olhando para a janela. Ele vai olhar e vai pensar: esse cara não me conhece? Esse cara não sabe que eu sou famoso? Esse cara não sabe o que eu fiz? Aí você vai dizer para ele: não te conheço, tanto faz. Mas quando se é um fã de Tony Ramos, provavelmente vai chegar e falar: Tony Ramos! Vai tirar selfie, vai postar no Facebook, vai mandar para a mãe lá no Ceará, vai dizer para os irmãos, para os parentes: ai, não sabe quem sentou do meu lado. Vai tirar foto, vai montar um quadro, porque ele diz: o Tony Ramos sentou do meu lado. Então, diante do Tony Ramos, ele se torna uma pessoa humilde. Porque ele olha para ele e diz: olha, esse cara fez história na televisão.
E diante dele, então, eu sou menor. Mas se eu não conheço Tony Ramos, estou pouco me lixando para quem ele é e não vou ser humilde diante dele. Mas essa humildade de conhecer o Tony Ramos não importa. Porque Jesus não disse, olha, conheçam as pessoas para que vocês sejam humildes. Jesus não lavou o pé de Pedro porque Pedro era Pedro, ou porque Pedro era seu discípulo, ou porque Pedro estava com ele. Jesus lavou o pé de Pedro sabendo que Pedro o iria trair. Sabendo que Pedro iria negar a Jesus. Sabendo que no melhor momento, na necessidade de Cristo, no momento em que ele precisaria de um amigo, Pedro iria dizer, eu não te conheço. E Jesus havia lavado o pé de Pedro há um tempo atrás. Como é que eu não posso conhecer quem lavou os meus pés, irmão? Como é que eu não posso conhecer aquele que se ajoelhou, que eu cria que era o Filho de Deus, que era o Deus onipotente encarnado, e num momento de adversidade, em que ele estava passando, disserem assim, olha, você faz parte deles. E Pedro dizer 3 vezes, eu não o conheço. E afirmar, eu não o conheço. Talvez se você ler os versículos, os capítulos anteriores, você vai dizer, Pedro era uma pessoa humilde, estava servindo Jesus toda hora. Onde Jesus ia, ele ia. Mas no momento em que Pedro houve a necessidade de Pedro manifestar a sua humildade. Não uma humildade sua de homem, mas uma humildade de servo de Deus, como Jesus havia dito. Pedro não manifestou a humildade que era necessária. E sabe por que muitas vezes a glória de Deus não se aproxima das nossas vidas? Porque a nossa humildade é uma humildade fraca, frágil e inútil. Não é uma humildade que reconhece a soberania de Deus, não é uma humildade que reconhece a grandeza de Deus. Não é uma humildade que reconhece o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz. É uma humildade pagã, uma humildade que um budista pode ter. É uma humildade que qualquer homem pode ter, que um ateu também tem. É uma humildade de respeitar o outro. É uma humildade de bater papo com o pobre, de passar pela rua e apertar a mão do gari. É uma humildade que qualquer um pode ter. Mas Deus não nos tem chamado a ter uma humildade com homens. Deus tem nos chamado a ser humildes para com Deus. Porque quem é humilde para com Deus se humilha diante de qualquer outro ser. Jesus compreendeu que ele precisava entender a soberania, a onipotência do Pai. Porque quando eu, com o coração quebrantado, me aproximo de Deus, vejo a sua grandeza, vejo quem Ele é, eu falo como Isaías, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e que vou perecendo. Porque até então Isaías fazia comparações com outros homens, e talvez até com outros profetas. Mas diz a Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo de número 5, nos diz assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que falta na vida de muita gente? Da minha, da sua. Ter com Deus um encontro que nos leve a reconhecer quem realmente Deus é. O que Deus realmente é. Porque quando esse encontro acontece, irmão, você não força humildade. Você não cumprimenta o irmão para dizer, eu vou cumprimentar para ele não virar a cara para mim. Eu vou ser amigo dele porque senão os irmãos não vão deixar eu pregar, se descobrir que eu estou com rincha na igreja. Então a minha união com os irmãos vai ser uma união baseada no mesmo conceito do mundo. Numa humildade que o mundo tem. Jó dizia assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, por andar contigo, de contigo estar. Então, enquanto nós ouvimos falar sobre Deus, nós podemos forjar alguma humildade. Enquanto nós ouvimos falar sobre Deus, nós podemos vir dentro da igreja, irmão, e cumprimentar o pobre, porque a igreja é um lugar de classes sociais diferentes. Aqui nós temos irmãs que trabalham como diaristas, nós temos médicos, aqui nós temos design gráfico, que no caso sou eu. Aqui nós temos pedreiros. Então a igreja é um lugar onde a sociedade se encontra em diversos níveis. E onde a sociedade conversa um com o outro, de igual para igual. Mas não é essa humildade que Deus quer trazer à igreja. Porque essa humildade, ela é praticada em qualquer outro setor, em qualquer outra religião. Se você não for no centro de Macumba, lá também vai ter um pobre, vai ter um rico.
E ambos se respeitam. Se você for a um centro espírita, lá também vai ter um pobre e vai ter um rico, e ambos se respeitam. Mas há uma diferença naqueles que são chamados por Deus e comissionados pelo Espírito Santo. O reconhecimento deles não está nas pessoas. Eles têm que dizer como Isaías: ai de mim, porque os meus olhos viram um rei. Porque o evangelho penetrou no meu coração de uma tal forma que eu entendi quem Deus é. E eu não me dobro diante dos homens por ser humilde para com os homens. Eu sirvo os homens porque eu reconheci quem é Deus, qual é a sua soberania, e que diante dele não existe pessoa que possa levantar a cabeça. Às vezes nós levantamos os braços para adorar ao Senhor, e nós viemos para a igreja, e nós nem sequer fazemos uma oração para adentrar a presença de Deus. Mas diz a Bíblia que nos céus existem querubins e serafins, e eles tampam os seus rostos com as suas asas, porque eles não podem olhar para Ele. A Bíblia diz que eles queimam e voam em torno do seu trono. Diz a Bíblia que duas asas cobrem os seus pés, com duas eles voam, e com duas eles cobrem o seu rosto, porque se eles olharem para aquele que é todas as coisas, os anjos na sua santidade são humildes. Não existe pessoa ser mais humilde do que eles. Eles vêm, diz a Bíblia assim: acaso não são os anjos enviados por Deus para nos servir, ministradores das nossas vidas? Você já parou que você, como ser pecador que é, você é servido por anjos de Deus? Você já parou como Jacó lutou com o anjo e obteve vitória? E então o anjo disse assim: Jacó, pede o que tu queres. Tem até uma musiquinha que fala, né? Jacó segurou o anjo, não quis largar. E aí então no final o homem diz assim: me peça agora o que tu queres que eu te faça. Então tem uns irmãos que acham que agora vai ter que brigar com o anjo. Se não brigar com o anjo, vai tomar um cacete aqui. Tem irmão que não vai nem aguentar vir para a igreja no outro dia. Mas então, irmãos, quando nós compreendemos que quando nós começamos a olhar a nossa insignificância diante de quem Deus é, a nossa vida é transformada por isso. Porque eu acordo de manhã e acontecem coisas terríveis que vêm para perturbar a minha vida, mas as minhas comparações, porque sabe, muitas vezes nós reclamamos das situações que nós estamos vivendo, é porque nós achamos que nós não devíamos estar vivendo aquilo. Ai, Senhor, eu estou sem casar. Eu não deveria estar vivendo essa. Por que você não deveria estar vivendo essa situação? Você tem bons atestados? Você é obediente a pai e mãe? Porque diz a Bíblia assim, um dos primeiros mandamentos com promessa é para que obedecemos aos nossos pais. Honra teu pai e a tua mãe, então se prolongarão os teus dias na terra. Deus não está dizendo apenas que você vai viver muito, Deus está dizendo que você vai viver bem. Honra o teu pai e a tua mãe, os teus dias serão prolongados na terra. Ele está dizendo, você terá dias bons, abençoados, dias fartos. Mas a nossa falta de olhar para nós e ver a nossa insignificância, muitas vezes nos faz brigar com Deus sobre certas enfermidades. Você diz, eu não devia estar passando por isso. Olha, Senhor, o que está acontecendo comigo? Olha, Deus, como eu estou desempregado. Olha, Senhor, como a minha beleza está se indo embora. Olha, Deus, como eu não caso. Olha, Senhor, como isso. Olha, Senhor, como aquilo. E você se apresenta diante de Deus sem humildade nenhuma. Porque afinal você não está se apresentando diante de um homem, do presidente da república, do rei, de um César, de um Herodes. Há uma passagem na Bíblia que Jesus chama Herodes de raposa. Ele diz, vai dizer aquela raposa, eu batizo, eu curo enfermos. Diga a ela. Jesus não prestava contas a Herodes. Eu e você não presta contas a autoridade humana nenhuma. Porque quando nós conhecemos o rei, nos submetemos ao rei, isso significa que também nós estaremos debaixo de sujeições humanas, de autoridades humanas, nós vamos obedecer o governo do país, sim. Mas porque, primeiro, não porque eu vim para honrar a Dilma, ou para honrar o Temer, ou para honrar o prefeito de São Paulo, ou de São Bernardo, mas porque os meus olhos viram o rei.
E agora a minha humildade não é uma humildade forjada. Não é uma vida forjada. Eu não honro a minha esposa por uma humildade forjada. Como eu sou pastor, eu vou cuidar bem da minha mulher, senão ela vai espalhar por aí que eu sou ruim. Aí vai queimar meu filme. Então trata ela bem. E a mesma coisa a mulher. Eu vou tratar bem, porque, vou para oração, depois ele sai falando aí que eu não lavo a louça, e aí vão sujar para mim. E então vamos vivendo uma vida de umas humildades construídas sobre coisas que não é Deus. Mas quando nós nos deparamos com Deus e nos encontramos com a sublime, com a soberana, com a graça diante do trono, quando nós olhamos aquele que se inclina para ver a terra, que se inclina para ver os céus, e nós olhamos para Deus, o que é que eu sou diante do Senhor? A minha vida é transformada, irmão. Os meus dias são mudados, os meus relacionamentos são agora absolvidos por Deus, porque a minha humildade agora não é baseada em conceito humano e nem de religião. Agora eu estou indo para a igreja, agora eu tenho que apertar a mão do fulano. Agora eu estou indo para a igreja, eu tenho que mostrar que eu sou. O evangelho, eu vi um pastor pregando, eu achei muito interessante, diz assim: você não consegue viver o evangelho. Aí eu digo, mas como? Porque a lei você já não conseguia viver. E se o evangelho é mais duro do que a lei, aí que você não vai conseguir viver o evangelho. Porque Jesus diz assim: olha, antes disseram a vocês que se vocês matarem, não matarás. Então Jesus vem e diz assim: olha, eu vos digo antes, e eu vos digo mais ainda, que aquele que odiar ao seu irmão é homicida, é assassino. Então, se era difícil cumprir a lei, Jesus vem com o evangelho. E o evangelho diz assim: você não é capaz de me cumprir. Aí você, mas e agora? O que é que eu faço? Agora, você olha para a sua insignificância, para a sua incapacidade de cumpridor do evangelho e se dobra diante do altar de Deus e diz: Deus, tenha misericórdia de mim. Você não enche o peito para dizer: agora eu estou vivendo como Deus quer que eu viva. Porque todas as pessoas que se levantam para viver desse jeito caem. Todos os bons pregadores que se levantam para dizer: agora eu prego como deveria pregar, caem. Todo homem que ora e diz assim: agora eu oro como eu deveria orar, vai cair. Toda pessoa que canta e diz: agora eu canto como eu deveria cantar, vai cair. Porque diante dele nada fica de pé. Diante dele as pessoas só se prostram, os anjos tampam os seus rostos, porque não podem olhar para ele. E quando nós olhamos para o Evangelho vem para trazer essa contrição de coração, esmiuçar você, dizer: está vendo como você não serve? Está vendo como você não consegue viver em paz com o teu irmão? Está vendo como você não consegue olhar para uma mulher e não a cobiçar? Está vendo como você não consegue ter uma vida justa, uma vida íntegra? E às vezes, ao invés disso trazer para nós, não angústia de coração, uma angústia pelo que somos, mas olhar para ele e dizer: Deus de misericórdia, eu me prostro diante do Senhor, e todos os dias eu me rendo ante a tua presença, porque ai de mim que eu sou homem de lábios impuros, e vou perecendo, e os meus olhos viram o Rei. E agora então, eu não vou viver um casamento de fachada, eu não vou viver um namoro aparente, de aparências. Eu não vou ter relacionamento com os meus irmãos de aparência. Porque agora o meu comparativo não é com o meu irmão. O meu comparativo é com aquele que não tem comparações. E diante daquele que não tem comparações, você pode vir com a melhor roupa. Nós precisamos reavivar os cultos e trazer os cultos em que as pessoas vinham, dobravam seus joelhos e choravam diante de Deus. Precisamos reavivar o tempo em que as pessoas entravam dentro da igreja, não para curtir um culto, ou para dizer: nossa, que palavra. Volta para casa. Mesma tranqueira de sempre. Ele diz: eu gosto de fulano, porque fulano prega bem. Ele vai ver o fulano pregar 10 vezes, ele continua a mesma pessoa. Ele gosta de ouvir. E quem gosta de ouvir, só ouvir, e Jesus, Tiago diz, aquele que não é praticante,
É João? Tiago? Aquele que não é praticante da palavra é um inútil. Ele vem para a igreja apenas como... Já pensou se teu filho fosse para a faculdade? Você está pagando R$910, R$1.100, R$1.500, faculdade de medicina para o teu filho. Teu filho vai para a faculdade, fica 5 anos lá. E aí no final, quando sai, é dia de formatura, e você diz, agora eu vou ver meu filho me formar, se formar. E aí você descobre assim, seu filho chega lá e diz assim, pai, mas eu não vou me formar não. Aí ele diz, mas por quê, filho? Porque eu não aprendi nada. A primeira coisa que o pai vai fazer é entortar pau no lombo dele. Porque o pai vai falar assim, poxa, eu paguei 5 anos de R$1.500 para você, e você chega aqui para mim dizer que não aprendeu nada. Você passou 5 anos num lugar que era devotado ao aprendizado de medicina, e você não sabe nem onde fica teu fígado. Você está 5, 10 anos e não aprendeu ainda o que é a igreja. Você está 5, 10 anos as pessoas dizendo, ouça, leia a palavra, gaste o teu tempo em oração. E você ainda não fez isso? Então, diante do rei, como é que você pode dizer que você é humilde? E que você reconhece quem ele é? Porque o senso da nossa insignificância, do quão fraco nós somos, nos traz, como o apóstolo Paulo diz, no momento em que eu estou fraco, aí é que eu estou muito forte. E não é uma fraqueza do mundo, mas é aquela fraqueza em que ele reconhece que homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer se eu faço. Então ele começa a reconhecer minha insignificância. E quando ele olha para os irmãos, ele já não quer ver mais irmão, ele não quer saber de ser menor que o outro, do outro. Ele quer saber de fazer um comparativo com aquele que é tudo, porque diante daquele que é tudo, nós somos o quê? Nada. E quem não é nada diante de Deus, não vai se importar em ficar se achando diante do outro. Comprei um carro, vou para a igreja. Para os irmãos verem. Meu carro. E então, mas ninguém pode entrar dentro. Porque senão essas crianças vão começar a comer bolacha, vai sujar tudo, tá novo o carpete. E aí então a gente liga a televisão e vê batida de carro aqui, batida de carro ali, batida de carro lá, batida de carro não sei aonde, batida de caminhão, carro que não sei o quê, carro que quebra, carro que pifa, carro que não sei o quê. Eu falo, o que é carro? Não é nada. Carro é insignificante. Te leva para um lugar e para o outro, mas lá na estrada, indo para Paraíba, lá no centro de Mococó, lá no miolo do miolo, lá o carro quebra. O celular não pega. E você está com um carro bonito, mas está quebrado. E aí você descobre que o carro não presta. Porque o carro não pode tirar de situação difícil, porque ele é dependente também. Então você começa a fazer comparações com os irmãos. Eu sou mais humilde do que aquele irmão, mas eu aperto a mão daquele, eu vou na casa daquele. Então quando aquele irmão se ensoberbece, você já perde a sua humildade, porque a sua humildade é fruto de coisas que você está construindo. Por que Jesus, quando tomava tapa na cara, não se irava e não agredia, e não era violento, mas simplesmente fazia uma pergunta como a que ele fez quando ele tomou um tapa na cara do soldado? Ele diz, mas se eu falo a verdade, por que você me bate? E aí o soldado olha para ele sem resposta e não tem resposta para te dar. Porque a humildade de Jesus nos quebra no meio. Toda vez que eu leio Mateus, Marcos, João, e eu convido a você, no ano que se inicia agora, fazer um aprofundado na vida de Jesus. No ano que se inicia, se você quiser até começar antes. Tem gente que fala, dia 1º eu começo. Se não começar dia 1º, só vai começar dia 1º do outro ano. Ele quebrou, não deu. Agora só no outro ano. A fazer uma aprofundada em Jesus e ver quem Jesus era, como ele agia. Há um livro que diz assim, no meu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta de dizer a certas situações que estão acontecendo na sua vida, de se deparar com certas situações, seja elas de enfermidade, de problemas na família, e sempre se lembrar que você estando em Cristo, você tem que dizer, no meu lugar, o que faria Jesus? Porque quando no meu lugar eu não coloco Jesus, eu coloco eu.
E quando eu coloco eu sou estabanado. Eu sou agressivo, eu sou grosso, eu não tenho paciência, eu não aguento essa mulher, eu sou demais para ela, eu sou muito homem para ela, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou embora, ela não serve. Ou a mulher, eu sou muito bonita, esse homem, a barriga dele está crescendo, e ele não está malhando, e ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo. Eu vou embora. Porque a humildade dela não é baseada em algo maior. É baseada em algo inferior, que pode acabar, que pode ir embora, que pode engordar, que a barriga pode crescer, que o cabelo pode cair. Mas Jesus não abandonava o gordinho, o magrinho, o feinho, o bonitinho. Porque a humildade de Jesus, ele conhecia o Pai. Deus não pode ser humilde, por quê? Porque Deus não há insignificância em Deus. Deus é tudo, é sublime. Ele é o parâmetro para que eu meça a minha humildade. Ele é o parâmetro para que eu olhe e diga assim, eu não sou nada. Como Paulo diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou. Quando nós saímos do eixo de nos compararmos com o único que nós podemos fazer comparação, que é santo, e que os anjos, em humildade, adoram sem pecado nenhum, porque talvez você está achando que quando você for elevado ao céu, quando você for elevado às mansões celestiais, a sua humildade não vai acabar, ao contrário, é que vai se manifestar a tua humildade. Porque você vai ver ele como ele é, como diz a Bíblia. Então veremos face a face. É por isso que os anjos não param de dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que se você chegar para um ímpio e dizer, meu amigo, tu vai para uma religião que eles dizem assim, que quando você subir para o céu, você vai passar a eternidade gritando, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles dizem, não, isso não dá, isso é entediante. Eles não conhecem o rei. Não conhecem quem é o nosso Deus. Porque os anjos fazem isso antes de você nascer. Antes do planeta ser criado. Antes de todas as coisas serem formadas. Os anjos no céu já declaravam que ele é santo, santo, santo e santo. Mas houve um que o coração se orgulhou demais. Ele disse, eu sou bom demais para... E Deus é tão bom que ele nos dá a opção de não querê-lo. Ele é tudo. Nele está toda a vida, nele está todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Nele há toda a vida, tudo que há, tudo que existe se move nele, por ele e para ele. E ele sendo Deus, como Deus que cria seres livres, ainda nos dá a opção de dizer, não quero te adorar. Deus deu a opção para você nessa noite de entrar neste lugar e não chorar. E não dobrar os teus joelhos. E não levantar as tuas mãos. E não adorá-lo, e não observar a letra do hino que estava sendo ministrado, apenas cantar como você cantava no pagode. Qualquer coisa, de qualquer jeito, sem sentido nenhum, sem jeito nenhum, sem saber para quem você... Ele deu a opção para você de poder fazer isso. Porque ele não quer que você seja forçado a algo. Ele não quer que você seja levado a alguma coisa por medo. Tanto é que, às vezes as pessoas falam assim, olha, não pregue sobre o inferno, porque senão você vai espantar os irmãos da igreja. Prega sobre o amor. Jesus é amor. Então pregue sobre o amor, porque se você ficar pregando sobre o inferno, as pessoas não têm medo do inferno. Elas não têm medo do inferno. Porque maior é Deus do que o inferno. Elas não temem a Deus. Vão temer o inferno? Não vão. Mas Jesus, ao ascender ao céu, disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Quantos de nós nos consolamos do Espírito Santo? Ah, estou aflita, aconteceu isso e isso, vou ligar para fulana. Fulana, está passando por isso. Ai, meu marido foi embora, aconteceu isso, perdi o emprego, está assim, assim, assim. Fulana, olha. Aí ela desliga o telefone e diz, ai, desabafei, estou melhor. E cadê o Consolador?
Aonde está aquele que quando nós oramos, diz a Bíblia que ele intercede por nós como gemidos inexprimíveis? Aonde estão as pessoas humildes para reconhecer: eu não sou nada, se o Espírito Santo de Deus não vier, a minha vida vai ser uma desgraça. Se a minha vida não for acompanhada por sermões, por orações, por consagração, por busca, por intercessão, eu vou cair. Mas então nós levantamos homens soberbos dentro da igreja. Pessoas que acham que podem passar um mês sem orar que nada acontece. Eu estou cheio, fui na vigília. 2 palavras na vigília que me encheu para a semana inteira. Jesus era a pessoa que mais ia em vigília, irmão. E não era vigília com um monte de gente sentada num lugar com um ventilador. Era vigília de oração. Nós marcamos uma vigília de oração para cá, para fazermos. Nós viemos a última vez, nós fizemos uma vigília de oração e nós sentimos como Deus agiu em nós. Como Deus movimentou o coração. Como Deus nos deu bateria nova para o que estava por vir. A falsa humildade, ela te leva a acreditar de que, opa, ouvi, tá bom, boa mensagem, opa, não preciso mais orar. Ou então senta na frente da televisão, vê o Agenor Duque, aí começa a sentar o sarrafo nele e diz: sou espiritual. Afinal, esse homem é um herege, eu não. Eu sou falsa humildade. Olhar para ele e dizer: Deus, tem misericórdia desse homem. Tem misericórdia desse povo que segue esse homem. Eu sou um miserável. E se o Senhor não me alcançasse com a tua iluminação, eu poderia estar lá no meio. Eu poderia ser como ele. Então a misericórdia vai te invadindo, vai tomando os compartimentos do teu coração, da tua vida. Você não é mais um hipócrita, você não se levanta mais para julgar ou para condenar. Você só se levanta para cair diante dos pés do Senhor, para se humilhar e dizer: Deus, há tanta necessidade em mim que eu não tenho tempo para os outros. Há tanta falha e tanta necessidade, a minha debilidade é tão grande que eu não tenho mais tempo para criticar o outro. Eu preciso tanto da graça, da misericórdia, do amor. Eu preciso tanto, Deus amado, me voltar na tua presença que não há mais como me aguentar. A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando eles iam fazer sacrifícios, quando Salomão fez um sacrifício volumoso, diz a Bíblia então que a glória do Senhor desceu sobre o templo e tomou aquele lugar. E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Nós temos que nos levantar e dizer: Deus, eu quero um dia te servir a ponto de no momento que eu estiver orando eu não consiga mais ficar de pé. Eu me rendo à tua presença de um jeito que minhas pernas comecem a tremer, meu coração comece a palpitar e dizer: está vindo a presença daquele que é todas as coisas. E não apenas um culto simples, de religiosidade simples, irmão. Mas uma oração que nos leve a nos prostrar diante de Deus e saber diante de quem nós estamos nos prostrando. Então a minha vida agora é séria, a minha oração é séria, o meu louvor é sério, a minha palavra é séria, o meu clamor é sério, porque os meus olhos viram o Rei e eu sei diante de quem eu estou me prostrando agora. Não é diante de uma imagem, mas é diante daquele que é todas as coisas. Gênesis 18, 27, Abraão diz assim: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Ele diz: eu que sou pó e cinza. Sabe por que muitas vezes o poder de Deus não vem sobre nós? Porque nós não o vemos como Deus. Se eu não vejo como Deus, não trato como Deus, Ele não vai reagir a mim como Deus. Se eu não vejo como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele não vai tratar a mim. Um exemplo, a mulher que viu Tony Ramos no ônibus, se ela não se lidar com ele como uma fã, ele não vai tratar ela como uma fã, vai tratar ela como uma pessoa comum também. Mas se ela dizer que é uma fã dele, ele vai tirar foto, ele vai autografar, ele vai dar beijo na bochecha dela, ele vai fazer um monte de coisa. Porque a fã está reconhecendo: olha, você é meu ídolo, cara, eu te admiro. Então ele, como reconhecimento, então retribui e diz: olha, que legal. Agora, se você sentar do lado e falar: quem é você? Tony Ramos. Não te conheço. Então, vai seguir o ônibus, então, cada um vai para lá. A falta de conhecimento de Deus gera uma igreja débil, fraca, podre.
de pessoas que acham que estão diante de qualquer coisa. E que pedem a Deus como se estivessem pedindo a qualquer coisa. Isso gera fragilidade na fé. Porque se você não sabe quem é Deus, que fé que você está usando? Se você não dimensiona, se você não vê a amplitude da glória, da graça, não que você vai compreender por completo, isso nós não vamos compreender nunca, nunca. Mas se você não busca, Deus, eu quero entender a profundidade da tua santidade. Às vezes nós falamos assim, tem gente que passa meia hora orando, só falta escrever no Facebook, hoje madrugada, meia hora de oração. Eu já fui assim, muitas vezes eu sou assim. Eu estou olhando o relógio, olha, 15 minutos, vamos lá. Vamos orar ainda e continua. Mas aí então você se depara e fala, o que eu fiz? Eu fiz nada. Eu fui um crente inútil, de uma humildade forjada, eu me apresentei diante de Deus com uma oração que não tinha efeito nenhum. O que nós temos que pedir para Deus é, Deus, me deixa cair aos teus pés de uma maneira que eu esqueça o tempo. Que eu não saiba se eu vou trabalhar amanhã. Que quando o relógio despertar, eu me jogue nos teus braços de um jeito. Que eu não me importe se amanhã eu vou trabalhar com sono ou não, cansado ou não. Porque eu sei que Deus não vai permitir que você vá e faça um trabalho errado. Mas se o Espírito Santo te manter acordado até a hora do teu emprego, Ele vai te manter acordado no teu emprego, vai te sustentar lá. Porque é Ele quem fez a carne e fez o Espírito. E tudo está sob o controle dele. Então nós passamos a ir a lugares atrás de avivamento, a vigílias atrás de avivamento, a pregadores atrás de avivamento, a pessoas atrás de avivamento. Vai vir fulano, quando ele põe a mão na cabeça ele cai. Aí vai todo mundo lá para frente cair. Aí cai, amém, levanta, volta para casa, mesmo jeito, caiu. E passa caindo a vida inteira. Então ele passa a correr, como o pensamento dele é o seguinte, se eu for lá é uma bênção. Se eu for lá, o pastor é top. Lá eu vou ser crente de verdade. Os discípulos não conseguiram ser crente de verdade nem do lado de Jesus. Mas falharam muitas vezes, deixaram ele sozinho. Mas quando o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, Pedro era um homem bruto, marrento. Mas quando Jesus precisou, ele deu no pé, ficou com medo. Pedro se descobriu. Pedro disse, eu sou um covarde. Sabe quando Pedro se converteu? Quando ele disse, eu sou um covarde. Sabe quando a nossa conversão realmente começa a nos encontrar? É quando nós começamos a reconhecer a debilidade e as nossas fraquezas. Não as nossas qualidades. Eu canto muito, eu sou um crente de primeira. Eu toco, que é uma beleza. Deus precisa de mim. A Bíblia diz que Deus cria os seus exércitos. Ele cria. Não é um privilégio de Deus ter você aqui dentro. É teu privilégio ter Deus. Não é privilégio do homem que canta bem, cantar bem para Deus. É privilégio dele, de Deus permitir que ele cante para ele. Não é Deus que é privilegiado. Ai, está um frio, mas eu sou crente, eu vou para a igreja. Porque comigo é assim. Está frio, está calor, eu estou lá dentro. Ele está dizendo assim, tipo assim, eu sou de verdade crente mesmo. Comigo é assim. Tem tempo ruim, se estiver chovendo eu vou, estiver. Isso não é humildade. Humildade é dizer, debaixo da chuva, eu preciso estar lá. Eu preciso entrar naquele lugar para adorar a Deus.
Eu preciso me aproximar dos pés do Senhor com os meus irmãos. Eu preciso glorificar. Eu preciso me aproximar daquele. Eu preciso entrar naquelas portas e quando o louvor for ministrado, eu preciso me entregar a Deus. Quando a oração for feita, eu preciso me doar ao Senhor. Porque eu sou pó e cinza, eu me abomino. Ai de mim se eu não for até Ele. Ai de mim se os meus joelhos não se dobrarem. Fuja da falsa humildade que te coloca no centro. E coloque a humildade de Deus em que você não é mais nada. Mais nada. Então você vai sentir o teu coração. E aí, aquele evangelho que parece que não dá para viver. Que, e agora eu sempre vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando você começar a olhar para você diante de quem Deus é, aquilo vai te começar a moer você por dentro. Vai contritar teu coração, vai esmiuçar. Você agora não é mais um humilde arrogante, você agora realmente é humilde, nascido do Espírito, nascido da água, nascido do arrependimento do batismo, do arrependimento das coisas velhas, que olha para tudo aquilo que você fez e diz, eu me abomino naquilo que eu fiz, mas olha para a graça, para a misericórdia e diz, ainda há lugar da graça, da misericórdia, e ao olhar para o amor de Deus, você olhando para a sua insignificância, você sente esperança de dizer, Deus, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te louvo, como eu te glorifico, porque na minha insignificância o Senhor me recebe. Então agora o culto é dele, para ele, e é ele que está atuando, não é mais você. É ele agora, que está visitando o coração, que está quebrando, está moendo, está dizendo, está falando. E aquela pessoa que achava que 30 minutos de oração era muito, que 2 horas era muito, ela diz, isso não é nada, eu precisava ficar a minha vida inteira. Ele não mais se ensoberbece pelo que ora, pelo que prega, ele não mais se ensoberbece pela maneira como ele fala. Ele não mais se ensoberbece se ele prega muito, se ele lê muito. Ele só diz, Deus, eu me abomino. E faço pouco pelo Senhor. Muito pouco. A Bíblia diz assim, em Jó 15:15, a Bíblia diz, nem os céus são puros aos seus olhos. Todas as coisas, vamos dizer assim, há uma imperfeição em tudo que Deus faz, não no sentido de que foi feito imperfeito, mas a imperfeição está de que todas as coisas não são igual a Deus. E só Deus é perfeito. Então, Jó 4:18 diz assim, e aos seus anjos atribui imperfeições. E aí você diz, por quê? Porque os anjos pecam? Não. Porque só Deus é perfeito, perfeito em tudo. Os anjos são dependentes dele. E os anjos em humildade o adoram. Anjos que teriam poder, irmão, para rachar a terra no meio. Para incendiar qualquer vigília. Anjos que teriam poder para ministrar qualquer palavra, para fulminar com milhares de homens. Como aconteceu no Velho Testamento. 185 mil homens morreram pela mão de um anjo. Que o Senhor envia. Do exército da Síria. Estava indo contra o povo de Deus. Então o rei Ezequias, e agora o que é que eu faço? Sabe o que ele fez? Então Senaqueribe escreveu uma carta para ele, dizendo, olha, vamos ver se o Deus, eu já destruí muitos povos, acabei com muitos deuses. Então, vamos ver se o Deus que você serve pode te livrar. Então Ezequias pega aquela carta que Senaqueribe escreveu e apresenta diante de Deus. E diz assim, olha Senhor, o que ele escreveu? Ele está afrontando o Senhor. E diz a Bíblia então que um anjo veio no arraial dos assírios e matou 185 mil assírios. Você já viu 185 mil homens mortos? Um anjo. E quando esse anjo que matou 185 mil sobe aos céus,
ele se ajoelha diante daquele que pode todas as coisas. E ele o adora. Ele diz: o que é que eu sou, se não for o Senhor? Mas a nossa rebelião está em que anjos perfeitos, que estão no céu em santidade, que servem a Deus, se prostram diante dele. E ao adentrarmos a igreja, não conseguimos quebrantar nosso coração diante do Senhor. Chorar diante de Deus. Porque nós nos esquecemos quem é o nosso Deus. E quando nós nos esquecemos quem é o nosso Deus, nós estamos orando, pedindo, clamando a um Deus que não é o Deus que a Bíblia diz que é. Nós estamos pedindo ao Deus que é o Deus do nosso conhecimento, que é o Deus que nós criamos dentro de casa, mas não o Santo de Israel. Porque eu aprendi uma coisa, irmão. Quando eu reconheço Deus como Deus, oro a Ele como Deus, louvo a Ele como Deus, Ele me responde como Deus. E aí a cura vem, a transformação vem, a mudança vem, as virtudes vêm, o dom do Espírito vem. Porque eu estou passando a clamar aquele que eu reconheci, que eu olho diante dele, eu não sou nada. E eu trocaria todo o dom de cantar, todo o dom de pregar, todo o dom de falar, por um pingo da sua unção. Enquanto existem outras pessoas que estão achando que o que elas têm é que traz a unção de Deus. Eu canto bem, quando eu canto, milagre acontece. Se ele soubesse quem é Deus, ele diria: arranca toda a minha voz, eu troco tudo que eu tenho pela tua presença. Se eu pudesse ser o pior cantor do mundo, mas puder te sentir todos os dias, leva a minha voz, leva a minha pregação, leva as minhas palavras, leva quem eu sou, e como disse Davi, me tira tudo, mas não retires a tua presença, porque eu sei o que é a presença dele. Então eu olho para Deus e digo: Deus, como eu preciso do Senhor. Então nós somos capazes um dia, pelo poder do Espírito Santo atuando em nós, de dizer: tira tudo. Tira tudo, tira a casa, tira o carro, tira o emprego, tira tudo, mas não tira a tua presença. Porque Davi sabia quem estava adorando. E às vezes você olha para Davi e diz: Davi era um pecador, errou tanto, fez tanta coisa e Deus honrou. Davi era pecador. Nós somos pecadores. Mas quando Davi se apresentava diante de Deus, ele não se apresentava como um crente, se apresentava como um pecador. Ele ia até o Senhor e dizia: que eu sou? Quem é o homem para que dele te lembres? Então Davi não ia diante de Deus como um rei, como um crente, como um pastor, como um pregador conhecido, como um cantor, como um irmão. Davi se aproximava diante de Deus como um pecador e dobrava a cara no pó, jogava terra, cinza, se vestia com panos de saco. Não para fazer um teatro como muitos estão fazendo, mas por um reconhecimento de que eu nada sou. E quanto menos eu posso reconhecer diante de Deus, mais eu sinto a presença dele. Porque quanto mais você se remove, mais você leva o seu eu para longe, mais a presença dele se aproxima, mais a presença dele vai tomando conta, toma conta da casa, toma conta dos filhos, toma conta do emprego, toma conta da saúde, toma conta do coração, toma conta dos sentimentos, porque você vai sendo removido, vai mostrando quem você é. E a presença dele então vai tomando os espaços que não são ocupados por você. A graça e a misericórdia vão tomando conta da tua vida. Porque você não vive mais a falsa humildade. Não aperta as mãos dos irmãos porque tem que apertar. Não entra na favela para tirar selfie e dizer para os outros que você está visitando pobre. Não vai visitar o Sopão e bota lá só para mostrar que você faz obra. Mas você vai porque é um miserável. E que diz: pouco eu faço.
E então o sopão vira um culto, não vira um momento social. Então a sua doação agora não é mais uma doação para mostrar, mas é um culto prestado àquele que é. E que você se aproxima dele, dizendo: Deus, tu és o todo santo e eu nada sou. E se dou sopa não é por mim, é por ti. Se dou roupa não é por mim, é por ti. Se eu canto não é por mim, é por ti. Se eu pego não é por mim, é por ti. Se eu faço é pelo Senhor. Porque você vai poder dizer: os meus olhos viram o Rei. Gênesis 32:10. Jacó diz assim: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Gênesis 32:10. Eu não sei que situação você está passando, que problema você está passando, mas a tua oração nesta noite deve ser: sou indigno de todas as misericórdias e de toda fidelidade que tenhas trazido, toda a fidelidade que tens usado com o teu servo. Você não manda mais em Deus. Você não entendeu? Você tem que fazer. Mas você se apresenta dele e diz: sou indigno de tudo que tens feito. Ah, irmão, mas eu estou doente, eu perdi o emprego. Sou indigno de perder o emprego. Mas eu estou enfermo, sou indigno até da enfermidade. Porque Ele é Deus, Senhor dos senhores. Então um dia Ele faz uma promessa, Ele diz: eu vou te dar um corpo onde não há doença, onde não há dor, onde não há orgulho, onde não há soberba. Eu vou pegar teu corpo, eu vou transformá-lo num corpo glorificado. Então a humildade que nós não temos ainda vai se manifestar de uma maneira tremenda. E lá nos céus, olhando para aquele que é todas as coisas, nós vamos abrir a nossa boca e glorificar: Deus seja louvado, indigno sou de estar aqui. Então creia, e leve a tua humildade ao Senhor, e tire a tua humildade de comparação com os irmãos. Os irmãos são tão pecadores como você, mas quando eu olho para o Santo dos Santos, que cria todas as coisas, eu então digo: me abomino no pó e nas cinzas. E como 2 Samuel 7,18, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E não entrar nesse lugar com soberba, mas com o coração quebrantado. E dizer aqui nessa noite, você, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus primos: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me traga até aqui? Quem sou eu, que sou indigno dos bens que tem me feito? Então nós vamos voltar a fazer culto ao Senhor. E sair do culto para mim e para você. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que remova de nós a falsa humildade, que não põe Deus como padrão, mas que estabelece homens, pastores, líderes, apóstolos, presbíteros, lideranças de igreja. Mas dizer: Senhor, quem sou eu, para que o Senhor me traga até aqui? Nós vamos louvar um hino que ele diz assim: preciso de ti, Senhor. O hino não diz: o Senhor precisa de mim, mas ele diz: preciso de ti. Porque até a minha humildade está corrompida com orgulho. Mas nós vamos pedir para o Senhor trazer a humildade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos por Ele transformados. A nossa casa vai ficar melhor, nosso relacionamento vai ficar melhor, nosso emprego vai ficar melhor, tudo vai ficar melhor. Mas nós não fazemos isso para que as coisas melhorem. Nós fazemos isso porque nós reconhecemos que Ele é Deus.
Se você não estiver com força para orar, então cante. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Cante a ele. Fale com ele. Preciso do teu perdão. E você sairá daqui hoje como um santo do Senhor. Preciso de ti. Quebranta meu coração como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer. Não se esqueça disso. O que fizeste por mim. Não se esqueça. Como alto é o céu. Olha o que ele faz. Tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas. Me ama. Olha o que ele faz. Afasta as minhas transgressões. É esse que nós adoramos. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Declara o seu amor a Ele. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram
me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Declarar aí nessa noite. Preciso de ti. Preciso de ti. Diga a Ele. Preciso de ti. Como eu sou necessitado. Preciso de ti. Como eu sou miserável. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos, Senhor, necessitamos de ti. Preciso de ti. Não com uma falsa humildade, Senhor, mas com humildade que vem do alto, que vem dos céus, que reconhece quem Tu és e o quanto nós somos necessitados da Tua presença. Todo dia. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Aleluia.